Pelo amor de Deus, Sidão, o presidente vai ser preso. Essa foi a mensagem de áudio enviada pelo coronel Jean Lawande Júnior, subchefe do Estado-Maior do Exército, para o ajudante de ordens de Bolsonaro no final do ano de 2022. Ele implora para que Cid incentive o então presidente a dar um golpe de Estado. Isso é inacreditável. Vamos colocar as imagens das mensagens? Essas imagens estão por toda parte aqui. Lawande Sidão, aqui. A gente tem ali mensagens do... eu esqueço os cargos, que para mim é tudo a mesma coisa, né? Coronel Jean Lawande Júnior mandando ali para o Sidão. Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército Brasileiro, suponho, não está com ele, de divisão para baixo está. Isso é interessante também, apontar que havia ali um racha, uma tensão, mas há de fato uma parte do exército ali a fim do golpe, né? Assessore e dê-lhe coragem, pelo amor de Deus. E aí o Sidão vai contemporizando, muita coisa acontecendo, não, na volta a gente dá o golpe e tal. Excelente, o Lawande está feliz ali com a possibilidade, né, do Sidão falar com o Bolsonaro. E aí vem mensagem, eu queria muito ter acesso ao áudio original, deve ser muito gostoso o áudio, pelo amor de Deus, gente, libera aí o áudio. Então vamos com a transcrição por enquanto, né? Sidão, essa é a melhor. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro se esses caras não cumprir a ordem do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na Papuda, cara, na Papuda. Então tem isso, tem a ver com aquilo que a Natália estava comentando agora há pouco. Ó. Ele diz na Papuda, porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras o direito de ser preso, prisão especial com curso superior, vai tirar. Cid, temos que pensar, cara, não podemos ser agora racional, não, temos que pensar, mas não pode ser racional. É emotivo, tem que ser racional, cara, pelo amor de Deus. Aí o Cid ainda diz para ele que o presidente Bolsonaro não pode dar ordem porque ele não confia no alto comando do exército, né? Que é o ACI que ele está mencionando ali. E ao que Lawande diz, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo, tamo junto. Caraca! Né? Essa troca de mensagem é realmente o filé da coisa, né? Tem muita coisa aí, assim, me chama a atenção, Natália, essa dubiedade, assim, né? Ontem estava se discutindo muito a respeito disso na Globo News, inclusive. O papel do Mauro Cid como filtro, como voz do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pode ter essas conversas. Então, quem tinha essas conversas era o Mauro Cid no lugar do Bolsonaro, como seu ajudante de ordens, que é a sua função fazer isso mesmo. E aí é o Cid que está fazendo essa interlocução, né? Vai ter golpe, não vai ter golpe. Entende-se, né? Subentende-se em nome do Bolsonaro. E aí todas essas dúvidas, essas preocupações, essa hesitância do Bolsonaro é expressada aí nele também. Ele não tem confiança, ele está afim, a minha leitura pelo menos, né? Ele está afim, mas ele não tem muita confiança ali de que a coisa vai rolar, porque não confia no alto comando do exército. Por outro lado, o Lawande deixa muito claro que tem muita gente apoiando um golpe dentro do exército, né? E o mais interessante, essa coisa de ir preso na Papuda. Se ele está dizendo que ele vai preso, é por quê? O Bolsonaro não era correto, tudo certinho, tudo limpinho, cheirosinho? Por que ele vai preso, Lawande? Me diga, Natália, o que você acha? Olha, eu acho que assim, por mais, não é nem a questão, como eu estava falando antes, não é nem a questão de achar que eles estão corretos.
é a questão de confiarem na impunidade. Então, assim, enquanto o Bolsonaro teve o controle, né, do país, ele estava blindado. Então, esse pessoal pintou e bordou da maneira que eles bem gostariam. E eu acho que é muito importante a gente ter em mente que não foi a primeira intentona do Bolsonaro em relação ao golpe. Que nós tivemos diversas demonstrações, né? A demonstração eu acho que uma que ganhou assim, muita atenção foi a do 7 de setembro, obviamente, né? Que obviamente foi uma intentona. O Bolsonaro depois falou, não tem nada a ver, nossa, o pessoal vocês estão bem loucos, hein? Nunca foi assim, né? Ele afinou, depois que, obviamente, né, viu que não era bem assim, né? Que não tinha o povo junto, né, com ele nas ruas. E a gente teve diversos momentos, e um momento que eu falei muito foi um momento que aconteceu durante as eleições de 2018, no qual nós tivemos o Bolsonaro, né, como quando ele estava, né, concorrendo contra o Haddad. No primeiro turno das eleições, a gente teve uma visita da Silvercorp. Quem é a Silvercorp, Natália? A Silvercorp foi a empresa, né, de mercenários que tentou, né, provocar, né, um golpe de Estado na Venezuela em 2020. E essa empresa de mercenários, que era sediada em Miami, né, acabou sendo investigada por conta justamente de realizar essa operação no exterior, porque foi uma operação falida, e o governo venezuelano, obviamente, prendeu alguns dos cidadãos estadunidenses. Então o governo dos Estados Unidos teve que, né, se mexer em relação e começar a investigar em relação a isso, e acabaram descobrindo que essa empresa tinha ligação direta, que essa operação, a chamada Operação Gideon, que foi a operação que era de sequestro ou assassinato do presidente Nicolás Maduro, né? Quem estava envolvido nessa operação, quem tinha feito reuniões, né, com a elite venezuelana e com Juan Guaidó e com elite estadunidense era justamente o presidente Donald Trump, e essas reuniões aconteceram no resort dele lá em Miami, né? O resort que o Bolsonaro queria ter sido convidado para ficar, mas não, ficou lá no quarto de Minion do lutador de MMA lá, né? Do José Aldo. Mas o que eu tô querendo dizer em relação a isso é o quê? Essas pessoas estiveram no Brasil justamente no mesmo período, né, das eleições. E o que faz a gente acreditar? Por que um grupo de mercenários que estava agindo, que obviamente era um grupo de mercenários que tinha algum tipo de ligação com Donald Trump, por que um grupo de mercenários estava justamente no Brasil durante o período de eleições? O que eles estavam querendo lá? Será que se o resultado das eleições não tivesse sido favorável, ou o Bolsonaro tivesse ficado assustado com a possibilidade de perder, essas pessoas não teriam entrado em contato para começar um tipo de convulsão social no Brasil? Será que a gente já não tem provas suficientes que durante todo o governo Bolsonaro, né? E aí eu vou lembrar de vários episódios, não só do Bolsonaro, mas dos filhos dele, né? Um soldado, né, e o cabo, né, só precisa disso para dar o golpe, para fechar o STF. Então, assim, nós tivemos diversas demonstrações públicas. Imagina, por isso que eu falei, boa vontade. Se a gente investigar, a gente vai ver diversas maneiras que o Bolsonaro, que trabalhava 3 horas por dia, né, no último ano de governo, provavelmente ele usava o restante dessas horas para tentar procurar maneiras de se manter no poder como um tipo de ditador, como uma pessoa, né, como um comandante do exército brasileiro, né, voltando, né, aos anos de chumbo. Então, assim, provavelmente a gente vai achar evidência disso. Boa vontade e, pelo amor de Deus, não coloque pessoas investigadas no controle da investigação, por favor, né? Só isso que a gente pede. Mas, assim, as evidências estão aí. A gente está vendo essas evidências, e não é evidência de agora. Essas mensagens, obviamente, são importantes, mas, assim, gente, não é de hoje. A gente teve, eu acho que talvez essa tenha sido mais
do ponto de vista jurídico, obviamente, a mais séria, mas assim, não é de hoje que a gente está vendo, né, o Bolsonaro tentar de todos os artifícios possíveis para se manter no poder até quando ele quisesse. Inacreditável. E essa conexão que você aponta, Natália, é muito, muito importante mesmo. Tá aí uma compilação que precisa ser feita. Fica uma ideia aí para os nossos editores. Fazer uma compilação de todas as vezes em que Bolsonaro esteve envolvido com trama golpista, voltando até 2018. A gente está olhando aqui para o final de 2022. Não, ele estava nessa já faz muito tempo. Essas conexões estão se mostrando. E talvez esse seja o caminho, porque a defesa, como apontou ali o chat, vai ser bem essa, assim, não, ele não sabia de nada, era o Mauro Cid falando com o Lawande, não tem nada a ver. Mas espera aí, quantas vezes ele vinha, né, tentando isso daí? Inclusive... Não, eu só queria ressaltar, desculpa te cortar, Ana, não, só queria ressaltar que dessa última vez, talvez o peso seja maior, porque eles deram, né, todo um embasamento com consultoria de Ives Gandra, né, vamos lembrar disso, né, todo um embasamento jurídico em relação a isso, né, então tiveram uma interpretação que eles tiraram, não vou nem dizer da onde, porque eu sou educada, do artigo 142, né, para não, a intervenção tá aí, e tiveram, né, um respaldo intelectual, né, acadêmico das ciências jurídicas, né, em relação a isso, mas teve, entendeu, assim, por isso que eu falo, o Bolsonaro, ele deveria passar, eu acredito que ele passava muito do tempo dele nesse último ano justamente procurando maneiras de se manter do poder. Porque ele tentou isso, não foi uma vez, foi várias. A imprensa, principalmente eu que tenho contato com a imprensa do exterior, os jornalistas do exterior, eles passavam assim, agora o golpe vai no Brasil, agora o golpe vai. Assim, isso tinha virado até uma piada recorrente dos correspondentes, assim, quando o golpe vai chegar, porque foram tantas tentativas, ou pelo menos para a imprensa internacional e para os poderes internacionais, estava tendo uma sinalização de que um golpe iria acontecer logo mais no Brasil, e não aconteceu por incompetência dessas pessoas, porque assim, vontade eles tinham muita, mas assim, incompetência é deles que infelizmente, felizmente para nós, né, o golpe não se concluiu, mas estava lá. A intenção sempre esteve lá.